Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Hoje eu queria falar um pouquinho da inflação, especialmente da inflação de junho, que é o último mês que a gente tem dados que saíram recentemente, né? Então a inflação andava baixa no Brasil, ela caiu em território negativo nos últimos 2 meses, ali em abril e maio, e agora ela voltou a subir, tá? Ela tinha entrado numa deflação, deflação, uma queda média de preço, inflação negativa, e agora ela voltou a subir, ela está em níveis normais agora para a experiência histórica recente. Eu estou mostrando o gráfico aqui da inflação desde o começo do ano. Então o gráfico é de uma matéria que a gente produziu recentemente aqui no Porquê, né? Então, o que tem no gráfico? O gráfico tem 3 curvas. A curva de 2020, a inflação de 2020 é a cinza. Então, no eixo aqui horizontal são os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, né? E a linha cinza está mostrando a inflação de 2020. As outras duas linhas meio que resumem o que aconteceu nos anos anteriores, desde 2000 até 2019. A linha azul é a mediana, a inflação mediana em cada mês. O que é a mediana? Se eu pegar todos os valores, por exemplo, de janeiro e colocar em ordem, do maior até o menor, o valor aqui que está aparecendo de janeiro é o que está no meio da distribuição. E a linha laranja é o mínimo que aconteceu, é o menor valor que aconteceu nesse período de 2000 a 2019, tá? Então, a hora que a gente olha a inflação, a linha cinza, que é a inflação de 2020, ela está bem longe lá da mediana, ela é bem baixa relativa ao que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos 19 e 20 anos. E, na verdade, ela está bem próxima do mínimo, ali no começo do ano, tá? Então, ela já vem baixa ali desde o começo do ano. Janeiro, fevereiro e março ela está bem próxima do mínimo, e aí depois ela despenca. Em abril e maio ela vai lá para o território negativo. Ela é bem diferente do que aconteceu nos últimos anos. E a hora que a gente olha para o dado de junho, ela volta a subir, ela volta a ficar lá parecida com o que a gente normalmente observa. Ela veio para 0,26 e a mediana no período anterior é 0,27. Então ela está bem próxima ali do que normalmente se observa para esse mês. Então o que está acontecendo aqui em abril e maio, que tem esse valor super negativo, é provavelmente efeito da pandemia, né? Muito provavelmente efeito da pandemia, jogando a economia no chão, não só a pandemia, mas as medidas que são tomadas para tentar contê-la, as medidas de quarentena. Isso joga a economia no chão, a demanda por produtos, de bens e serviços na economia vai lá para baixo, e os produtores têm muita dificuldade em aumentar preço, e alguns até estão diminuindo, né? Então aí a gente vê esse efeito de uma queda de demanda numa deflação desse tamanho, tá? E o que a gente observou nesse período de deflação não é só uma deflação específica em determinado produto. Tem um produto que importou muito para a deflação nesse período, que é combustíveis. Ninguém está andando de carro, ninguém está usando combustível no mundo inteiro, a demanda de petróleo está lá embaixo, então o preço do petróleo caiu muito no mundo, tá? Isso está puxando o preço de combustível para baixo. Então combustíveis é uma coisa que contribui muito para essa deflação que a gente observou ali. Mas não é só isso. A gente observa essa deflação em vários itens do índice de inflação. Então ela estava meio espalhada, né? E aconteceu durante 2 meses. Então dava a impressão que a queda de demanda estava se arrastando muito, e isso estava aparecendo no índice de inflação por meio de uma deflação, tá? Agora, como a gente comentou na semana passada, a economia parece que deu uma melhorada, tá? Ali na margem, mas parece que deu uma melhorada, principalmente no mês de junho. Então abril e maio parece que foi o pior da pandemia e a recessão que ela está desencadeando. E aí já deu uma melhorada, não, lógico, longe de recuperar, tá, o que aconteceu recentemente, mas já deu uma melhorada. No mercado de trabalho a gente observa alguma coisa, tá? A gente viu também aumento de arrecadação que vem das notas fiscais eletrônicas do governo. Então está tendo aí alguma recuperação na margem. Então o que acontece com essa recuperação? Provavelmente tinha um monte de gente com preço represado, e agora dá um certo alívio ali para essas pessoas para fazer um reajuste de preços. Então aí você vê a inflação voltando ao normal, ali, voltando a ficar positiva. Então isso aí muito provavelmente é um efeito dessa melhora que a gente está observando na economia brasileira, ainda que não seja uma coisa
super espetacular, mas já é alguma coisa relativo à recessão que a gente estava antes. Bom, que tipo de implicação a gente pode esperar daí? Tá? Então, primeiro, o Banco Central vinha baixando bastante a taxa de juros, em parte em função dessa inflação baixa que a gente está observando. A economia no buraco, tem uma recessão brava, inflação baixa, então isso dá uma certa tranquilidade ali para o Banco Central baixar a taxa de juros. Só que recentemente o Banco Central falou que basicamente parou, tá? Chegou no nível bem baixo e falou, olha, agora eu não vou baixar mais, eu vou baixar só um pouquinho, vai ser residual a queda de juros se tiver na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, que quando decide o que vai acontecer com a Selic. Então, assim, se antes, com a inflação baixa, se arrastando no número negativo, o Banco Central estava relutante a baixar mais a taxa de juros, e o medo ali, provavelmente, alguma coisa que tenha a ver, olha, se eu começar a baixar muito a taxa de juros, vai ter uma saída muito grande de capital da economia brasileira, isso aí o câmbio pode disparar, e isso aí faz com que algumas empresas que estejam com dívida em dólar quebrem, ou tem uma queda muito grande, um aumento muito grande na sua despesa em dólares, pode aprofundar ainda mais uma recessão. Então, se tem essa certa relutância do Banco Central, agora com a inflação voltando ao patamar positivo que a gente observa no mês de junho, essa relutância deve ser ainda maior. Então, a gente não deve observar mais quedas de juros ou deve observar coisas, como o próprio Banco Central disse, residuais. Tá? Então, isso deve ter implicações para a próxima reunião do Copom. Então, a gente pode esperar menos queda de juros, ainda mais com esse dado positivo de inflação. E só uma coisa que eu quero comentar em relação a esse dado da inflação, que ele pode ser, principalmente da deflação que a gente observou nos meses anteriores, que ele pode ser um pouco enganoso. Então você pode estar pensando, você está falando que os preços estão caindo em média, eu vou no supermercado e eu observo só os preços subindo. E isso é verdade. Tá? Então, por que pode ser um pouco enganoso esse dado da inflação, dessa deflação que a gente está observando? Tá? Como é que é calculada a inflação no Brasil e na maioria dos lugares do mundo? Você tem uma cesta, que é uma cesta representativa do que o consumidor médio consome. Tá? Então ele vai lá, ele consome uma determinada quantidade de coisas de supermercado, compra, enche o tanque do carro, joga na loteria, vai ao teatro, então compra uma geladeira, então tudo isso está dentro do índice. Tá? E quanto mais a pessoa gasta, mais a participação de determinado item no orçamento das famílias, maior o peso daquele item no índice de inflação. Você não consegue fazer pesquisas que reflitam os hábitos da população muito frequentemente, porque essas pesquisas são caras. Então o que normalmente se faz é você faz uma pesquisa, vê qual a composição dos diversos itens no orçamento dos indivíduos, das famílias, e aí mantém esses pesos fixos durante um tempo, até você fazer uma nova pesquisa. Tá? Como as mudanças de hábito não são muito rápidas, tudo bem, não tem grande problema, em particular se a inflação não for muito alta. Tá? Mas o que está acontecendo durante a pandemia é que gerou uma mudança muito rápida de hábito. Então, hoje, a gente gasta muito mais, provavelmente, né, que não está refletido no índice, muito mais em compra de supermercado, com proporção do nosso orçamento, do que enchendo o tanque do carro, tá? Do que indo ao cinema, do que indo ao restaurante, porque a pandemia está impedindo um monte de coisa. Então você tem uma mudança de hábito muito grande. Então tem um artigo acadêmico recente que eu queria mencionar aqui para os Estados Unidos, do Alberto Cavallo, que vai olhar para isso. Então lá nos Estados Unidos tem dados de consumo com base nos dados de cartão de crédito, os gastos de cartão de crédito das famílias. E a gente observa uma mudança muito grande. Então gasto em supermercado aumentando muito, principalmente com comida e com bebida. Gasto com alimentação fora do domicílio despencando, né, que é comer fora de casa. E gasto com recreação também caindo muito, e gasto com transporte também caindo muito. Né? E a hora que a gente olha para o índice, para os Estados Unidos também para o Brasil, o item de alimentação no domicílio, ele não está em deflação. Tá? E o item de transporte, por exemplo, ele está em deflação pesada, por causa do que eu comentei aqui, a queda do preço do petróleo. Esses pesos estão mais ou menos fixos no índice, mas eles mudaram para a população, para os indivíduos. Tá? Então as pessoas hoje estão provavelmente gastando muito mais em coisas que subiram de preço do que coisas que caíram de preço. Então essa queda da inflação, essa deflação que a gente está observando, provavelmente não é tão grande assim quando a gente olha para custo de vida, que é o que importa. Tá?
Então, o que o Cavalo estima, por exemplo, para os Estados Unidos, o Cavalo estima que para os Estados Unidos, que a inflação observada para os Estados Unidos em abril, por exemplo, foi menos 0,69. Tá? E ele estima que ela seria menos 0,09, seria bem menor, ainda continuaria numa deflação, mas ela seria bem menor por causa dessa mudança de comportamento que teve, que foi induzida pela pandemia. E para o Brasil, bom, para o Brasil a gente não tem esse dado de gasto com cartão de crédito, tá? Mas ele vai, bom, vamos extrapolar para o Brasil com base nas mudanças que aconteceram nos Estados Unidos. E a inflação de abril, em vez de ficar negativa, ela ficaria positiva, ainda baixa, tá? Então, assim, muita gente pode estar olhando para esse dado assim que eu estou falando aqui, achando que eu estou falando assim, não tem nada a ver com a minha realidade. De fato, provavelmente não tem muito a ver mesmo, tá? A gente está com inflação baixa, a inflação de fato, a inflação do custo de vida, né? A mudança de custo de vida, ela não é tão baixa quanto que a gente observa, porque provavelmente os hábitos estão mudando e mudando muito rápido, e isso está carregando mais esses hábitos nos itens que estão aumentando mais de preço. Tá? Isso não está refletido no índice porque o índice não capta essas mudanças muito rápidas de mudança de comportamento, e no caso está acontecendo aqui por causa da pandemia. Pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui por algumas semanas, porque eu tô morando nos Estados Unidos, estou mudando de volta para o Brasil, então nessa mudança eu vou parar um pouquinho os vídeos aqui e a gente volta a conversar daqui umas 3 semanas, provavelmente. É isso aí, um abraço. Dá uma olhada também no nosso canal www.porque.com.br, tem bastante conteúdo lá. A gente está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E é isso aí, um abraço.